Você já se perguntou o que faria se aos 8 anos de idade, de repente se tornasse responsável por um país inteiro? Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Josias, um menino que se tornou rei de Judá há mais de 2600 anos. Imagine Jerusalém, a cidade santa no ano 640 a.C. O reino de Judá estava em crise espiritual. Os templos estavam cheios de ídolos e o povo tinha esquecido as leis de Deus. Foi neste cenário que o jovem Josias ascendeu ao trono. Josias era filho de Amon, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Josias era diferente. O livro de Reis nos diz: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todos os caminhos de Davi, seu antepassado, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Aos 16 anos, Josias começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Aos 20, iniciou uma campanha para purificar Judá e Jerusalém, destruindo altares pagãos, ídolos e postes sagrados. Mas o momento mais dramático de sua reforma ainda estava por vir. Quando Josias tinha 26 anos, ordenou a restauração do templo do Senhor. Durante as obras, o sumo sacerdote Ilquias fez uma descoberta surpreendente: o livro da lei, perdido há muito tempo. Imagine a cena: poeira se elevando no ar enquanto os trabalhadores movem pedras e madeiras. De repente, um rolo antigo é encontrado. Ilquias o desenrola cuidadosamente e seus olhos se arregalam de espanto. O escriba Safã levou o livro ao rei Josias e leu para ele. A reação do jovem rei foi imediata e intensa. As escrituras nos contam: quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Josias percebeu o quanto seu povo havia se desviado dos caminhos de Deus. Determinado a corrigir o curso da nação, Josias convocou todos os líderes e o povo de Judá e Jerusalém. No templo, leu para eles todas as palavras do livro da aliança. Ali mesmo, diante de todos, o rei fez um pacto com o Senhor, comprometendo-se a seguir seus mandamentos de todo o coração e com toda a alma. A reforma de Josias foi abrangente e radical. Ele removeu todos os objetos idólatras do templo e os queimou fora da cidade. Baniu os sacerdotes pagãos e restaurou a adoração ao verdadeiro Deus. Destruiu altares e santuários pagãos por todo o reino, cumprindo uma profecia feita 300 anos antes sobre um rei chamado Josias. Mas Josias não parou por aí. Ele ordenou a celebração da Páscoa, uma festa que não era adequadamente observada há gerações. A Bíblia registra: nenhuma Páscoa como essa havia sido celebrada em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como a que Josias celebrou. A reforma de Josias teve um impacto profundo. O livro de Reis declara: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltou para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Infelizmente, a história de Josias teve um fim trágico. Aos 39 anos, ele morreu em batalha contra o faraó Neco do Egito. Seu povo chorou amargamente, reconhecendo a perda de um grande líder. A história de Josias nos ensina lições poderosas. Primeiro, a idade não é barreira para fazer a diferença. Josias era jovem, mas sua fé e coragem transformaram uma nação. Segundo, o poder da palavra de Deus para mudar vidas e sociedades. A redescoberta do livro da lei foi o catalisador para uma reforma espiritual profunda. Terceiro, a importância de agir com convicção quando reconhecemos a verdade. Josias não hesitou em implementar mudanças radicais quando percebeu o quanto seu povo havia se desviado. Quarto, o valor de limpar nossa vida de ídolos, qualquer coisa que nos afaste de Deus. Por fim, a história de Josias nos lembra que a verdadeira mudança começa com um coração totalmente dedicado a Deus. As Escrituras elogiam Josias por se voltar para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Hoje, mais de 2 milênios depois, o exemplo de Josias ainda nos inspira. Ele nos desafia a examinar nossas próprias vidas e sociedades. Que ídolos modernos precisamos remover? Como podemos retornar aos princípios de Deus? Que reformas são necessárias em nossa comunidade ou nação? A história de Josias nos mostra que uma pessoa, mesmo jovem, pode iniciar uma revolução espiritual. Ela nos encoraja a sermos corajosos em nossa fé, a agirmos com convicção e a buscarmos uma renovação espiritual em nossas próprias vidas e no mundo ao nosso redor. Assim como Josias redescobriu o livro da lei, somos chamados a redescobrir as verdades eternas da palavra de Deus e aplicá-las em nossas vidas. Pois, como nos lembra o exemplo deste jovem rei, nunca somos jovens demais para fazer a diferença.
Nunca é tarde demais para uma reforma, e o poder transformador de Deus está sempre disponível para aqueles que o buscam de todo o coração. A reforma de Josias nos desafia a perguntar: que legado espiritual deixaremos? Como seremos lembrados? Que a coragem e a fé deste jovem rei nos inspirem a viver vidas de impacto, dedicação e reforma espiritual, não importa a nossa idade ou circunstâncias.